E aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre a renovação diária pela palavra de Deus. E o versículo que eu quero trazer aqui para você hoje é o Salmo 1, o versículo 2, que diz o seguinte: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, já ouviu aquela musiquinha lá? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Então, isso é muito real. Por mais que é uma coisa divertida de se cantar, é uma coisa que é muito real. Você precisa ler a Bíblia e fazer oração. Se você tiver que escolher, nossa, Gessel, eu não tenho muito tempo no meu dia, eu vou orar ou eu vou ler a Bíblia? O que é mais importante para eu fazer? O mais importante é você ler a Bíblia. Aí você vai falar assim, não, o mais importante é orar porque eu vou falar com Deus. Não, o mais importante é você ler a Bíblia a princípio. Por quê? Porque se você orar e só orar e tirar essa escolha para orar, você vai falar com Deus, você vai, contar seus problemas, você vai falar do seu dia, beleza e tal, mas isso não quer dizer que você vai estar orando com assertividade, que você vai estar orando da maneira correta, que você realmente vai estar falando com Deus. Então a oração dificilmente vai te motivar a ir para a palavra, mas se você for para a Bíblia primeiro, Deus vai falar com você através da palavra, e a palavra vai te guiar para que você venha fazer uma oração da maneira correta, da maneira que Deus espera te ouvir, da maneira que Tiago ensina ali, falando como que deve pedir, da maneira que Jesus deixou a estrutura, como se deve orar. Mas tudo isso começa na renovação diária pela palavra da Bíblia. E o versículo que eu quero falar com você aqui é um livro que eu gosto muito, que é 2 Timóteo. E eu quero ir ali no capítulo 3 e o versículo 16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que a Bíblia é como se fosse o manual da vida, cara. Aqui você vai tirar coisas, por exemplo, toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós já temos o ponto 1. Por que nós temos que começar logo pela Bíblia? Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito Santo. E a Bíblia não é só um livro, A Bíblia, na palavra tradução Bíblia, é biblioteca. Tem vários livros ali dentro. Então você sabe que a Bíblia tem 66 livros e ela aborda diversos assuntos. E tudo que está ali dentro da Bíblia, Paulo já continua dizendo aqui, é útil para o ensino. Então, aprenda primeiramente através da palavra. Antes de nós ficarmos recorrendo, aos nossos irmãos, aos nossos queridos pastores, à nossa igreja, primeiro vamos recorrer à palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo já deixou ali o que a gente precisa dela. Então, não adianta você querer ouvir de Deus e não abrir sua Bíblia. Porque primeiramente Deus falará conosco através da sua palavra Bíblia. Então, se você não abre a Bíblia, não adianta reclamar que Deus está calado. Porque Deus fala quando nós estamos biblicamente engajados, lendo a palavra constantemente. Por exemplo, esses devocionais que eu estou fazendo aqui, nós estamos no episódio 7 hoje, eu só tive a convicção, a força e fui convencido de fazer essa sériezinha aqui, porque eu li o Salmo 17, capítulo 17, versículo 15, que diz que eu vou me satisfazer de Deus logo ao acordar. Então, todo dia de manhã, eu acordo cedo, pego a palavra de Deus, discorro sobre o assunto e o tema do dia, aprendo sobre aquilo e aplico na minha vida o resto da tarde. Mas antes de orar, eu já começo pela palavra da Bíblia. Então, a Bíblia, Deus e o Espírito Santo ali, ele utiliza da sua Bíblia, da sua palavra, para nos guiar. Aí Paulo diz assim, então, quando nós precisamos repreender alguém, nós não vai repreender com base nos nossos princípios, mas nos princípios de Deus. Nós vamos abrir a palavra e vai mostrar pro irmão, isso aí que você está fazendo está te desviando do caminho de Cristo. Isso aí que você está fazendo está ferindo as pessoas. E isso não é o modelo padrão de Cristo. Por quê? Porque aqui na Bíblia diz para fazer dessa maneira, para viver dessa maneira, para ser dessa maneira. Paulo está dizendo isso para Timóteo, o seu jovem discípulo e amado filho na fé, Timóteo. E ele continua dizendo que a palavra de Deus também é apta para a correção e para a instrução na justiça. Às vezes, você fica aí, quem já é pai, pai, mãe, quer ensinar os filhos, fica vendo vídeo de coach na internet, fica vendo, tutorial no YouTube que, você tem que negociar com o seu filho, fazer... Não, cara. Vai na palavra de Deus e vê o que a palavra de Deus diz para você fazer com seu filho. Começa por ali. Não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, porque tem dicas, tem assuntos, tem coisas que o homem desenvolveu no seu intelecto que é importante sim para nós aplicarmos na nossa casa. Mas primeiramente, antes de nós pegarmos qualquer coisa do mundo, qualquer coisa do que a gente aprende na teoria do mundo, primeiro a gente tem que vir na palavra de Deus e olha lá, buscar a correção e a instrução, mas não de qualquer maneira, na justiça. Por quê? Porque a justiça
justiça de Deus é boa para nós. Então, olha o que ele continua dizendo aqui, ó, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se você quer corrigir os seus filhos, se você quer ensinar eles no caminho do Senhor, primeiramente você tem que começar pela palavra. Então, você aprende ali pela palavra, absorve e teoricamente você explica pro seu filho, aí ele vai falar assim, legal, não vou fazer, mas aí ele vai olhar você colocando em prática, e tudo aquilo que você colocar em prática, ele vai falar assim, verdade, ó, ele falou e ele fez. Então, os nossos filhos, os nossos discípulos, eles raramente vão aprender, né, com o que a gente fala, eles vão aprender pelo exemplo. Então, o que a gente fala, planta uma sementinha, mas o que a gente faz, vai lá e ensina para eles o que eles devem fazer, porque eles vão aprender conforme o que a gente pratica. Então, se você quer que os seus filhos, os seus discípulos, eles leiam a palavra de Deus, você tem que começar a ler na palavra de Deus, porque o exemplo parte de você, tá? Então, Paulo, ele aconselha Timóteo aqui a começar pela palavra Bíblia. Por quê? Porque ao ler a palavra, você alimenta a sua fé. Ao ler a palavra, você permite que aquelas palavras te destrua e depois te reconstrua, mas no modelo de Cristo. Então a palavra Bíblia aqui, né, toda a Bíblia, ela está apta aqui para nos corrigir, para inspirar, para exortar, para ensinar, para repreender. Para quê? Para nos colocarmos no padrão e no modelo de Cristo, para nós nos parecermos como Ele, para nós sabermos que nós temos que andar em boas obras, mas também a Bíblia está aqui para nos ajudar a estar aptos e plenamente preparados para toda a obra de Deus, tá? Então Paulo aqui, ele está dando esses conselhos para Timóteo, e eu gosto muito da carta de 2 Timóteo, do capítulo 1 até o capítulo 4 e o final ali. Por quê? Porque ali é como se fosse um resumo, um manual da vida do cristão. Aceitou Jesus? Então vai lá, 2 Timóteo, lê o que Paulo está falando com Timóteo na questão da fé dele, né? Que foi uma fé herdada da sua avó e da sua mãe, foi herdada. Depois ali ele vai falar como cristão que quer viver piedosamente, viver no Senhor, ele será perseguido, mas ele também diz, seja como um soldado na trincheira de uma guerra. Então no capítulo 3 ele vai falar que no futuro ali os homens se tornarão presunçosos, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E no capítulo 4 ali ele também exorta Timóteo, e ele dá um detalhe importante, que ele está fazendo, né, aquela exortação a Timóteo e aquela convocação na presença de duas testemunhas, que é na presença de Deus e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele diz que quando você está lendo a Bíblia, está na sua presença como testemunha também o nosso Senhor Jesus, e Deus, o Pai, ali está presente como testemunha daquelas palavras, e que aquelas palavras inspiradas pelo Espírito Santo é a verdade sobre nós, e nós temos que andar por ela, tá? Então eu gosto muito de 2 Timóteo por causa disso. E eu gostaria que você também se inspirasse em ler mais a palavra de Deus e buscasse essa renovação diária. Porque quando você começar a ler a palavra de Deus, você vai ver, por exemplo, alguns vídeos que dizem na internet, que já fizeram estudos, o que acontece com os nossos vícios, com o nosso falar, com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Uma coisa que é muito interessante, cara, para quem é muito viciado, só de ler a Bíblia, os vícios caem 63%. É muita coisa. E isso logo na primeira semana. Nos primeiros 7 dias que você lê a Bíblia, um pouquinho cada dia, 63% dos vícios que você tem já cai pela metade. Por quê? Porque existe uma renovação pela palavra do Senhor. Você entende isso? Que a palavra, ela não veio aqui só para contar uma história, mas ela veio para moldar a nossa vida, mas ela veio para nos colocar no formato que Cristo quer que nós andamos. Tá? Para você entender aqui que, ó, a renovação da palavra de Deus aqui, ó, a renovação diária pela palavra de Deus é fundamental para o crescimento espiritual. Então não adianta você reclamar que você não está crescendo espiritualmente, que você não está tendo experiências com Deus, que você não está alcançando grandes patamares ou mergulhando mais fundo no rio do Espírito Santo, se você não abre a sua Bíblia para se alimentar dela. Tá vendo? Então esse versículo aqui destaca a importância de meditar na palavra de Deus constantemente, pois aquele que lê mais a palavra ou lê menos a palavra, ele não é mais preferido por Deus ou menos preferido, mas é inegável que aquele que lê mais a palavra ouve mais de Deus do que aquele que não ouve. Então, consequentemente, ele tem mais intimidade. Não que Deus ama mais a ele e menos o outro, mas aquele que busca mais recebe mais. Então comece pela palavra aqui, ó, já se renovando diariamente pela palavra do Senhor. E uma curiosidade que eu queria colocar aqui para você, meu irmão, é que meditar na palavra envolve não apenas a leitura,
mas a reflexão profunda sobre o significado e a aplicação dos ensinamentos bíblicos. Tá vendo, irmão? É aquilo que Paulo está falando, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então o teu preparamento, a formação de fé, tua estrutura, vem da Bíblia. Então é por lá que você tem que começar. Por isso que ler a Bíblia é uma das coisas mais difíceis para começar a fazer. A gente ainda é mais fácil a gente começar a orar do que começar a ler a Bíblia, porque existe uma batalha espiritual que quer te desviar do foco de ler a Bíblia. Que ainda que você lê, esse sistema aí espiritual quer que você não entenda ou que entenda de maneira errada para que você não aplique aquilo. Por quê? Porque se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, haverá mudança e você entrará no padrão que Deus espera que você viva. E o desafio de hoje, meu irmão, esse desafio aqui é bom, hein, cara? Vamos lá, hein? Dedique um tempo significativo para ler e meditar em um trecho específico da Bíblia. Ore pedindo entendimento e aplicação prática dessas verdades em sua vida. Meus irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que convidar o nosso amigo Espírito Santo para abrir os nossos olhos espirituais, para abrir os nossos ouvidos, para que nós venhamos entender e receber a revelação atrás daquele texto. Pois qualquer um pode ler a palavra de Deus, mesmo não tendo nenhum relacionamento com ele. Mas só está permitido aos seus filhos receberem a revelação através daquilo que foi falado. Foi o próprio Jesus que disse isso, que a ele permitiu que enxergasse a revelação através do Espírito Santo sobre aquilo ali que está na palavra de Deus. E a outros ele permitiu que não enxergasse. Então, se Deus está permitindo você enxergar, então convide o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu quero aprender mais da palavra aqui, na tua presença. Então, ensina-me através da leitura que eu vou fazer aqui, do devocional que eu vou aqui discorrer um tempo, investir meu tempo na leitura da palavra. E o louvor que eu quero deixar para você ouvir aqui é um louvor que eu gosto muito. Fiquei cantando ele esses dias aí, né? Que é um louvor que lembra muito da minha infância, cara. Desde quando eu era criancinha, minha mãe tava limpando a casa lá, passando o pano na casa. Aí a gente tinha um rádio, aqueles de 3 CD, que ainda colocava a fita assim. E ela colocava esse louvor aqui, ó. A tua palavra escondi, da cantora lá, Cassiane. O link tá aqui na descrição, você pode clicar nesse link e já ir ouvir essa palavra e em sequência entrar no seu momento de oração, cara, buscar ali em oração, ouvir de Deus e casar isso com a leitura bíblica, pois eu tenho certeza que aquele que abre a palavra de Deus e investe o seu tempo lendo a Bíblia, Deus fala com ele e guia os seus caminhos. Valeu, meu irmão? Se você está gostando desse vídeo, clica aqui, ó, no botão se inscrever, mas tem um sininho do lado, ativa o sininho. Por quê? Porque amanhã eu vou vir com mais um devocional aqui, e aí quando pingar o vídeo já chega para você a notificação e você já vem aqui continuar comigo essa série maravilhosa que nós estamos fazendo. E se você gosta desse canal também, se inscreve nesse canal e compartilha para seus amigos, para a gente espalhar essa mensagem e ajudar os irmãos. Valeu? E lembre-se, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Valeu? Daqui a pouco eu tô aí.